2023, sob a liderança do presidente Lula, vai conduzir os destinos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Faço questão de lembrar, à guisa de consolidação, que até agora nós temos o anúncio do secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, jornalista Ricardo Capelli, que aqui está, que terá a atribuição de coordenar a parte administrativa do Ministério, liderando, portanto, a implementação, as ações que serão ali realizadas, e também, evidentemente, ser o substituto, o número 2 do Ministério, também conduzindo a parte de gestão, de um modo geral, daquela pasta. O Ricardo Capelli tem uma ampla experiência administrativa, política, desde o seu estado de origem, o Rio de Janeiro, passando pelo próprio governo federal e, mais recentemente, no governo do Maranhão. E aí nós temos, em complemento à Secretaria Executiva, um anúncio novo, agora executado, que será adjunto da Secretaria Executiva, portanto, será o número 3 do Ministério, o secretário Diego Galdino. Diego Galdino será o secretário executivo adjunto do Ministério da Justiça, também com uma ampla passagem, tanto pelo setor privado, notadamente empresas das quais ele atuou como funcionário, exemplo da empresa Vale, e mais recentemente uma trajetória vitoriosa também do governo do Maranhão, exercendo sucessivamente a Secretaria de Estado da Cultura, a Secretaria de Governo, a Casa Civil. Então, eles, em conjunto, o secretário Capelli e o secretário Diego, vão atuar na Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já fiz o anúncio do diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, e faço questão de reiterar que tal escolha se deu em razão da sua trajetória profissional, reconhecida em vários postos, no Rio Grande do Sul, em Brasília e na Amazônia, no caso em Manaus. O delegado Andrei também teve uma forte interlocução com estados, com municípios, no exercício das funções atinentes à Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos. Nós estamos criando uma estrutura nova no gabinete do ministro, apenas para coordenar a temática dos direitos digitais. Então, nós temos a professora doutora Estela Aranha, já anunciada como coordenadora, assessora especial para direitos digitais. É uma novidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo em vista que, neste caso, nós teremos uma dupla atuação, tanto no que se refere aos assuntos legislativos, como também o acompanhamento da temática criminal. Todas as senhoras e senhores sabem que a Polícia Federal atua nesta área e nós teremos a professora doutora Estela Aranha acompanhando, visando a mudanças normativas que possam ocorrer ou que sejam necessárias para que nós tenhamos um alinhamento da legislação brasileira às melhores práticas internacionais. Esse que é um tema fundamental no Brasil e em todo o planeta. Nós precisamos entender que a internet tem uma interface no debate sobre a força da democracia e também hoje é um território em que múltiplos crimes, inclusive crimes contra o Estado Democrático de Direito, ali são perpetrados, o que desafia uma elaboração, inclusive normativa, sobre a temática. Também já anunciei o secretário nacional de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, que tem uma trajetória vitoriosa no Ministério, tanto no governo do presidente Lula quanto no governo da presidenta Dilma. Ali exerceu várias funções, na Secretaria de Assuntos Legislativos, na própria Secretaria Executiva, e agora assumirá essa nova pasta, Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, que vai cuidar da remoção de obstáculos a que haja o cumprimento da lei,
sobretudo em favor de segmentos vulnerabilizados. Essa Secretaria de Acesso à Justiça terá uma ênfase muito nítida em temas como justiça antirracista e combate ao feminicídio. Virão agora mais 3 anúncios que compõem a consolidação do que nós temos agora na estrutura até este dia do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu convidei o ex-deputado federal, o Adi Damus, para ser o secretário nacional do consumidor. Dr. Adi tem formação em Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, tem mestrado na PUC do Rio de Janeiro, presidiu a OAB do Rio de Janeiro por um largo período, assim como também presidiu a Comissão Estadual da Verdade naquele estado, e foi deputado federal. Nessa tríplice condição de advogado, de parlamentar, de dirigente de entidades como a OAB, ele se credencia a exercer essa função relativa à cidadania no que concerne aos direitos do consumidor. Ele irá, por conseguinte, coordenar o Sistema Nacional do Consumidor, com desafios muito prementes, a exemplo do combate ao superendividamento, que é um tema central para que nós tenhamos essa atuação efetiva, eficaz, do Código de Defesa do Consumidor. O outro anúncio novo deste dia é a advogada Tamires Sampaio. A advogada Tamires Sampaio é mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, é pesquisadora da área de segurança pública. Ela foi bolsista num programa em Toronto, no Canadá, foi secretária adjunta de Segurança Pública em Diadema, São Paulo, é militante do Movimento Negro, da Coordenação Nacional de Entidades Negras, uma advogada muito respeitada, muito credenciada, atuou conosco na transição, se destacou no exercício dessa função da comissão de transição, e a doutora Tamires vai ser a coordenadora do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que foi implementado no segundo governo Lula e que agora será retomado sob a coordenação da doutora Tamires Sampaio, por conta do seu currículo e por conta do seu comprometimento com a temática da segurança pública. Nós teremos também na nossa equipe, o último anúncio do dia, outra advogada, outra militante do movimento negro, que é a doutora Sheila de Carvalho. Ela é advogada com uma vasta atuação internacional no tema de direitos humanos, foi filho do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, ela dirige várias entidades, inclusive integra a ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Ela atua no grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados e advogadas, coordena o Núcleo de Violência Institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, é pesquisadora em pós-graduação em Direitos Humanos, integra a Uniafra, a Coalizão Negra por Direitos, e, portanto, tem um vasto currículo na área jurídica, também na atuação do movimento social, e a doutora Sheila de Carvalho, portanto, em razão dessa sua atuação profissional e em razão de também ter integrado a transição conosco, é outra pessoa que eu convidei. Ela vai ser assessora especial do ministro, do gabinete do ministro, com ênfase em temas atinentes ao combate ao racismo, com diálogo com os movimentos sociais de um modo geral, e ela vai presidir o CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados. Então, ela terá este papel atinente a estes temas e será a presidenta do CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados. Com isso, senhoras e senhores, nós temos o preenchimento já de aproximadamente metade dos cargos estratégicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na próxima semana, a nossa previsão é que haja o provimento dos outros cargos de direção. Mas nós já temos a definição da estrutura gerencial de gestão,
sob comando do Ricardo Capello e do Diego Galdino. Nós temos a definição da Polícia Federal, sob o comando do delegado Andrei, e da presença do Marivaldo, do Adi, da Sheila e da Tamires, nestas áreas relativas a direitos humanos, cidadania, em razão dessas trajetórias profissionais a que fiz alusão. O nosso objetivo é que tenhamos até o dia 20, o nosso objetivo é que nós tenhamos até o dia 20 o preenchimento de todos esses cargos. Temos mulheres, como a doutora Estela Aranha, a doutora Tamires, a doutora Sheila. Temos, portanto, a preocupação de ser um ministério que seja a expressão da sociedade no seu interior, no seu âmbito, com a presença de homens, de mulheres, militantes da luta social, pessoas de carreiras jurídicas, pessoas da trajetória da burocracia profissionalizada do Estado, para que, com isso, nós possamos ter uma boa gestão à altura do que o povo brasileiro necessita, deseja, e consentâneo com aquilo que o presidente Lula tem orientado. O presidente Lula tem fixado balizas, diretrizes muito nítidas. Nós tivemos a aprovação dos relatórios de transição, temos metas a cumprir já para os primeiros 100 dias. Essas metas serão rigorosamente cumpridas, estão sob comando hoje do vice-presidente Geraldo Alckmin, a quem eu também agradeço, assim como o ministro Mercadante, a ministra Gleisi, pessoas que coordenam a transição e que sabem da seriedade desse trabalho que está sendo feito para concretizar o programa de governo do presidente Lula. Então, eram esses os anúncios, me coloco à disposição. Queria convidar o deputado federal Márcio Gerri, que chegou aqui agora, para que ele passe a compor aqui conosco. E, se houver algum eventual questionamento, eu estou à disposição. Boa tarde, ministro. Samartoni Martins, Jornal O Imparcial. Eu queria perguntar de que forma o senhor pretende, agora como ministro da Justiça e Segurança Pública, tentar amenizar os números da violência no campo no Maranhão, que é um dos maiores do Brasil, e o combate às facções criminosas no Nordeste e às milícias no Sul do Brasil. Na verdade, é uma imbricação de todos esses temas, porque nós sabemos que essa violência, infelizmente, no campo e na cidade, hoje tem uma imbricação. Nós temos uma mudança do patamar da criminalidade no Brasil, na medida em que as organizações criminosas se fortaleceram nos últimos anos, e por isso é preciso enfrentá-las naquilo que o governo federal pode fazer. Nós sabemos que os governos estaduais lideram as polícias, e a orientação do presidente Lula é que essa autoridade dos governadores e das governadoras seja plenamente respeitada. Então, nós faremos uma articulação federativa com os governos estaduais, visando a que o governo federal apoie as polícias estaduais em duas áreas essenciais. A primeira, informações, inteligência em segurança pública, inteligência policial, para que com isso você tenha ações mais focadas. E a outra área é equipamentos. Equipamentos aos estados, para que, por exemplo, a lavagem de dinheiro seja melhor combatida, na medida em que, quando você descapitaliza uma organização criminosa, você está melhorando a vida do cidadão e da cidadã que está sendo vítima de um roubo ou de um furto. Porque hoje esse roubo, esse furto que acontece na parada de ônibus, no ponto de ônibus, ou no metrô, ou no trem, está associado à presença das organizações criminosas. Então, o governo federal, portanto, vai avançar na implementação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, com essa ideia de cooperação federativa, sobretudo nesses dois temas a que você aludiu, e, em termos práticos, inteligência e equipamentos, para os estados poderem ter maior eficácia na sua atuação policial. Sobre conflitos no campo, conflitos na Amazônia, de um modo geral, há uma decisão, uma recomendação constante de uma ADPF, de uma Arguição de Descobrimento de Preceito Fundamental, emitida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que seja constituída uma estrutura no Ministério da Justiça, a bem da verdade no governo federal, mas a definição é que seja no Ministério da Justiça, destinada a uma atuação similar àquilo que é feito no Maranhão pela COE-CV, mediação de conflitos,
Alguns estados têm estruturas similares, então será implantado também no governo federal uma estrutura de mediação de conflitos no campo, visando a que não haja a consumação, ou seja, haja uma prevenção a máxima quanto possível. Além disso, evidentemente, não sendo possível a prevenção, fortalecimento da ação repressiva, sobretudo no que se refere a certas circunstâncias relativas a crimes ambientais, garimpo ilegal, tráfico de drogas, de modo que nesse documento da transição há prioridades e haverá a institucionalização de novos instrumentos visando apoiar estados, municípios e o próprio governo federal fazer a sua parte naquilo que lhe compete constitucionalmente para melhorar a paz social e diminuir os indicadores de violência. Ah, tá bom. Tá vendo? Ele disse para não olhar para ti. Pois é, a gente conversa depois. Primeiro, eu preciso desejar sorte para os senhores, assim, Amém. sabe? Que Deus os abençoe. Amém. Tá? Ministro, por gentileza, eu sei que o senhor já comentou sobre isso, mas eu gostaria que o senhor atualizasse para a gente o que o senhor tem de novo hoje com relação a esse trabalho de combate àqueles que andam pregando aí atos democráticos e tudo. E eu também gostaria muito que o senhor pudesse comentar essa última medida que saiu hoje, falando da possibilidade, né, de você explorar ilegalmente em terras indígenas. Por favor. A posição do presidente Lula sobre terras indígenas é muito clara, no sentido de que a Constituição deve ser cumprida e, portanto, são áreas sobre domínio da União, porém, posse permanente dos indígenas. Então, o presidente Lula, a partir de 1º de janeiro, já fixou a diretriz e deve, inclusive, criar um ministério específico para esta temática dos povos originários, visando exatamente a proteger, entre outros valores e princípios, a integridade do território indígena. Então, esses retrocessos que houve serão todos revogados, anulados, para que, com isso, nós tenhamos uma política em que os indígenas comandem o que ocorre nos seus territórios, em razão daquilo que a Constituição manda, a posse permanente dos indígenas quanto aos seus territórios. Em relação aos atos antidemocráticos, nós temos tido, nesse período de transição, uma atuação muito firme, muito clara, por intermédio do Gabinete de Segurança da Transição, liderado exatamente pelo delegado Andrei, que será o próximo diretor-geral da Polícia Federal. Representações têm sido feitas pelo delegado Andrei a vários órgãos, a própria Polícia Federal e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Em razão dessas representações, têm ocorrido decisões judiciais que têm sido cumpridas, como é público e notório, e isso irá prosseguir. Não haverá nenhum tipo de interrupção. As investigações sobre o que aconteceu na capital do país estão em curso. Já há identificação de dezenas de pessoas que atuaram naqueles atos de terrorismo, de violência, de intimidação, de danos patrimoniais, de risco à integridade física de pessoas. Aquilo que não for possível ser objeto de atos práticos, efetivos, nesse interregno entre o dia de hoje e a posse, serão objeto posteriormente, de acordo, inclusive, com a efetiva investidura, tanto da equipe do Ministério quanto da própria equipe da Polícia Federal. Paralelamente, nós temos a Polícia Civil do Distrito Federal também realizando inquéritos, de modo que eu tenho a reiterar com toda a ênfase que nós distinguimos muito nitidamente o que é liberdade de expressão, protegida pela Constituição, daquilo que se refere, na verdade, ao cometimento de crimes. E isto deve servir, inclusive, de registro para o momento da posse. Nós estamos fazendo um planejamento enfático, no sentido de que, na posse, nós tenhamos uma ampla participação popular, que teremos, que haja, inclusive, um momento cultural, que é um direito da sociedade,
mas que, ao mesmo tempo, haja a plena preservação da ordem pública e da integridade física dos participantes de tais eventos. E isto irá ocorrer. Nós temos convicção de que o planejamento feito hoje pela Polícia Federal, pelo governo do Distrito Federal e mediante entendimentos que temos mantido, com a participação, inclusive, do chamado GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, na medida do que seja possível, nós teremos a garantia de que a posse presidencial ocorrerá em paz. E, se alguém quiser exercer a sua liberdade de expressão, de dizer que não gosta do momento da posse, obviamente tem todo o direito de fazê-lo, mas não, definitivamente não, de tentar destruir, depredar, invadir, praticar atos terroristas, ameaçar a integridade física do presidente da República. Então, o que nós vimos na segunda-feira é revelador da atitude que nós teremos, uma atitude absolutamente democrática, e é tão democrática que ela preserva a própria democracia em relação àqueles que querem destruí-la. Então, os eventos pretéritos servem também para iluminar o futuro quanto à atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Encerramos as perguntas, ministro. Eu quero agradecer muito. Só um minutinho. A Carla Lima, do Carla Lima, no Estado Não Existe Mais, e Mirante também, Rádio Mirante FM. Senador, no seu governo teve um episódio de que um comandante, um coronel, emitiu um ofício para todas as polícias, para todos os setores da polícia, pedindo que fossem acompanhados de perto, na eleição, os adversários políticos do governo do Maranhão. Na ocasião, o senhor falou que não tinha nada a ver com isso, foi algo dele, e responde até hoje sobre isso. O senhor vai ser ministro da Justiça, logo vai comandar a Polícia Federal, que muito foi contestada neste atual governo ainda por interferência. Como é que o senhor vai tratar sobre isso, tendo um episódio no seu governo em relação à questão da interferência? Vamos tratar do mesmo modo, Carla, que tratamos o episódio anterior. Como você mesmo reportou, uma iniciativa individual de um coronel da Polícia Militar que solicitou por sua conta própria, sem autorização de ninguém, informações sobre quem era a favor e quem era contra o governo. Naquela ocasião, o teor do ofício era este. Tão logo houve a revelação deste ofício, obviamente eu determinei que isto fosse revogado, e não houve sequer a prestação de nenhuma dessas ditas informações, e, obviamente, o coronel foi afastado dessas funções. Então, o episódio que você evoca, ele é revelador de uma prática concreta, e eu agradeço a você, porque isso ilumina qual vai ser a nossa atitude. Se houver alguém que individualmente tenha uma visão de distorção da sua prática administrativa, a atitude vai ser exatamente a mesma. Ou seja, o evento que você alega é a prova cabal de que não há orientação em relação a isto, e se alguém tiver essa ideia, evidentemente a nossa posição vai ser pela lei. E a lei manda, e a minha vida inteira é comprometida com esses valores, que não haja nem favorecimento, nem perseguição a quem quer que seja. Eu tenho sido muito indagado quanto a isto, e sobre a autonomia da Polícia Federal, e faço questão de lembrar que não deve existir polícia sem hierarquia e disciplina, uma vez que a hierarquia e a disciplina são valores fundamentais do Estado Democrático de Direito, porém, isso não significa o afastamento da chamada autonomia técnica. A autonomia técnica, no caso da Polícia Judiciária, leia-se Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União, se traduz no fato em que, nos autos do inquérito policial, o delegado pode determinar aquilo que ele considerar juridicamente cabível e seja consentâneo com a lei. Não haverá nenhuma orientação hierárquica no sentido de o delegado capitular tal ou qual crime ou classificar
um cidadão ou outro como perpetrador desse ou daquele crime. Isto compete ao delegado que preside os inquéritos e, posteriormente, evidentemente, como o nome indica, a Polícia Judiciária, competirá ao Ministério Público e ao próprio Poder Judiciário. O que nós não abriremos mão, porque não podemos abrir, não devemos abrir, é da noção de que todas as instituições estatais estão sujeitas a comandos administrativos. E isso se refere à dimensão metodológica. Portanto, não há e não haverá orientação sobre o que fazer em relação a uma investigação determinada. Mas haverá, sim, a edição de normas sobre como fazer, porque uma investigação não pode ser feita de qualquer maneira. Existe um modo de fazê-la de acordo com a lei. É o que é chamado de devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, nós distinguimos muito nitidamente o que é autonomia técnica, que deve ser exercida nos termos da lei, e segundo o exemplo que você traz, se alguém se afastar da lei, será punido, será afastado, não vai prosseguir, daquilo que é o comando administrativo, que competirá, evidentemente, ao diretor-geral da Polícia Federal e à sua equipe, que está sendo constituída, e subsidiariamente ao próprio ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, nós podemos dar todas as garantias com muita sobriedade, mas, ao mesmo tempo, com muita contundência, de que o Brasil terá polícias federal, Polícia Rodoviária Federal, que terão um único trilho, que é o trilho da lei, afastando, portanto, essa realidade que nós temos em que há muitas denúncias e indícios, infelizmente, de apropriação política do aparato policial para atendimento de interesses ideológicos, partidários ou até mesmo individuais. Encerramos agora. Muito obrigado, senhoras e senhores, e boa tarde.